gente, quem acompanhou a CPI da Covid vai lembrar de toda essa galera, todo mundo, toda essa galera. Esses caras aqui eram uns dos mais radicais nessa ideia anticientífica de distribuir o kit Covid, de não sei o que, de não sei o que, né? E a gente viu durante a pandemia que várias dessas associações, primeira coisa, botou pela vida no nome, você já desconfia, né? É o clássico, né? Colocou pela vida no nome, você já desconfia. Aliás, isso é uma cópia do que acontece nos Estados Unidos, né? Lá os movimentos for life é uma coisa histórica já dos Estados Unidos, de décadas e décadas, nem para ser nem para fazer esse tipo de coisa no Brasil, os caras conseguem nem serem originais, né? Essa é a verdade. Para além de tudo, é uma cópia, né? E a gente viu que tinha muita gente ganhando rios de dinheiro com esse negócio. Eu falo, às vezes a gente tem que procurar menos as coisas obscuras, né? Às vezes não requer muita investigação, muito pensamento, muita conversa, né? A gente se preocupava muito durante a Covid, mas o que que essas pessoas querem? Por que que elas estão falando isso? A gente ficava indignado, aquela coisa toda. Gente, olha, na imensa maioria das vezes, é mais simples do que a gente imagina. É grana, dinheiro, bufunfa. Tem médico que marcava consulta pelo WhatsApp para fornecer cloroquina para as pessoas. Uma consulta a cada 20 minutos, uma consulta a cada meia hora. Tem gente que enriqueceu no comércio da morte durante a CPI, durante a pandemia da Covid. É mais simples do que a gente parece. E esse caso aqui, que foi investigado pelo Ministério Público Federal, é um dos. Aliás, isso aqui é resultado da CPI da Covid. Né? Para muita gente que fala que a CPI da Covid não deu em nada, que a CPI da Covid não deu em nada, isso aqui só está acontecendo graças à CPI da Covid. A Associação da tal da Médicos pela Vida, né? Associação Dignidade Médica de Pernambuco, né? Sempre quando você quer usar essas palavrinhas, dignidade pela vida e tal, né? Eu já falei, né? Desconfie, né? Foi condenada a pagar 55 milhões por danos morais coletivos e à saúde, devido à divulgação de um material à época da pandemia do coronavírus, incentivando o tal do tratamento precoce contra a Covid, como o tal do kit Covid. Nossa, que eu não tenho nenhuma saudade dessa época, gente, pelo amor de Deus, cara. Composto por medicamentos sem qualquer eficácia contra a doença. Segundo o Ministério Público Federal, autor das duas ações que ensejam a condenação judicial, o grupo difundiu entre a população um material publicitário intitulado Manifesto pela Vida, destacando falsos benefícios do tal do tratamento precoce com remédios como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Eu achei que eu nunca mais ia ter que falar o nome desses medicamentos, sinceramente. Eu sei que eles são importantes para várias doenças, não é isso que eu tô falando, mas eu não aguentava mais ter que falar nesse negócio aqui em relação ao Covid. Tal referência, diz a Procuradoria, né? Isso aqui é uma frase literal da decisão, da divulgação da decisão do MPF. Tal referência aos medicamentos, né? No entanto, é realizada sem qualquer indicação de possíveis efeitos adversos que podem decorrer da utilização desses medicamentos, além de possivelmente estimular a automedicação, uma vez que é indicado por associação médica. Então, são os dois problemas. Você estimula a automedicação, o que médico nenhum decente, honesto e ético no mundo deve fazer. Você já viu algum médico que você foi no médico, o cara ficou mandando você se automedicar? Se você já foi em um médico e o médico ou a médica falou para você no final da consulta, no meio da consulta, ó, não precisa mais vir aqui não, quando você sentir isso aí, você vai na farmácia e compra tal coisa, sabe? E tem isso como prática reiterada, você pode denunciar essa pessoa, porque médico não pode influenciar as pessoas a se automedicarem, é perigoso. É perigoso, gente. Tem gente que não sabe que tem alergia a um monte de coisa que contém nos medicamentos. A gente não sabe. Eu sei de um caso de uma pessoa que entrou em coma e teve sequelas bastante graves por tomar um desses medicamentos, que são esses medicamentos de farmácia, que você compra na farmácia, que você compra naquele balcãozinho que você compra chocolate. Que a pessoa não sabia que tinha alergia e tomou uma dose maior quando foi fazer uma cirurgia e tem sequelas até hoje. Tô falando medicamento desses comuns, assim, sabe? Não que precisa de receita nem nada. Esse que você compra
naquele espaço da farmácia que tem Gatorade e Milk Bar, sabe? Lolo, sei lá. Então, uma associação médica estava induzindo as pessoas à automedicação. Finalmente essas pessoas serão punidas de algum modo, finalmente.